né? Caixa assim, que eu mandei, chegou, levou 3 meses para chegar, né? E daí, de quando você chega até a banda, quanto tempo é? Eu chego e a gente começa imediatamente a compor. E aí, a gente trabalha uns 6 meses só nós dois. Escrevendo também? Compondo e escrevendo. Compondo. Escrevendo. Não, aí quando eu chego ao Brasil, eu entrevistei o Wagner Tiso uma vez. Entrevistei alguns poucos nacionais, Caetano, Ney Matogrosso. E eu entrevistei o Wagner Tiso, ele me disse, olha, em algum momento eu comentei que eu também tinha um trabalho, tinha vontade de trabalhar com música. Ele falou, você precisa depender da música. Se você ficar a vida inteira com aquele trabalhinho, como diz o Mark Knopfler no Sultans of Swing, aquele daytime job, se você continuar com esse daytime job, você nunca vai para lugar nenhum. Você tem que soltar as amarras, só pensar em música. E quando eu volto, eu nem me despeço, eu simplesmente corto os vínculos com o Maurício Cubruja, era meu editor lá. Caramba! Foram 4 anos maravilhosos na Som 3 e na crítica de música e tal, mas eu começo realmente a ter que depender da música para viver, e aí são mais ou menos esse período de uns 6, 9 meses compondo e procurando o resto da pra banda. pagar as contas, você faz show em bar ainda, essas coisas ou não? Fazia show em bar, mas era cover, só isso. Cover, só tinha um cover naquela época. Tinha uma outra banda que me chamou e tal, volta e meia eu fazia um negocinho autoral, quebrava um galho do amigo meu. Eu me lembro, um amigo meu foi substituir o vocalista do Made in Brasil. Tipo, uau, eu já tava na Premier League, assim, né? Então fui substituir na outra banda dele, que era um tecladista que a gente tinha tocado com a Rita, então já tava ali beliscando, né? Mas ainda duro. Foi difícil. Morava onde aqui? Tive que voltar a morar com meus pais. Depois de ter saído de casa, eu morava numa casa que a gente alugava para ensaiar. Sim. E eu e o guitarrista morávamos lá. Depois de Londres, eu tive que voltar para casa dos meus pais, ficar ali um tempinho para me reerguer financeiramente. E essa primeira formação do RPM vai acontecendo como? Nós dois, Os Schiavon e você? fomos procurando alguém. Nós pensamos por um curto período em ter um duo, tipo Eurythmics. Tá. Porque daria para fazer, mas não no Brasil. Tipo, baixo e... Não, é tipo assim, eu cantando e ele tocando teclado, porque tipo o Pet Shop Boys. Tá, tem muito, tá tudo ali. Só que você tem a banda, você tem aquela puta produção, aquele monte de teclado de computador, tudo caro, tudo muito caro. E para nós então era o triplo, porque imposto, não sei o quê. E a gente viu que não ia dar. A gente ia ter uma banda normal, guitarra, bateria. Aí ele foi convidado para tocar com a May East, das Absurdettes, justamente da Gangue 90, do Júlio Barroso. Tá. Na banda da Meice tinha um guitarrista que ele falou, acho que esse cara pode servir. E ele chama então o Fernando Deluc, e aí a gente começa a cantar o Charles Gavan, que era baterista do Ira. Gavan? O Gavan era baterista do Ira. Caramba. O Gavan decide finalmente, depois de muito mimimi, né, aquela coisa, né? Tipo quase um casamento, né? Esse negócio de banda. E eles começaram juntos. O Ira foi uma banda pioneira ali da cena. E ele finalmente decide sair do Ira e vem tocar com a gente. Depois de 2, 3 meses, os Titãs estouram com Sonífera Ilha. E aquele cara que tinha ido na nossa casa, estúdio, sei lá, 2 anos antes, dizendo que nós estávamos completamente por fora, se transformou no baterista dos Titãs, o André Jung. E que virou baterista do Ira quando os Titãs roubaram o Charles Gavan da gente. Caramba, que troca! Exatamente, é um troca-troca não sexual de baquetas. E aí a gente fica sem baterista, justamente quando a gente consegue um contrato com uma gravadora. Nosso baterista era um cara maravilhoso, um garoto, mas ele tinha 15, 16 anos, estava no ginásio, não tinha como ele... Largar tudo, na verdade, ele não podia nem estar, né, não era nem permitido que ele estivesse tocando nos lugares que a gente se apresentava, né, Madame Satã, não sei o quê. Aeroanta era dessa época? Aeroanta, não, pré-Aeroanta. Pré-Aeroanta. Era Radar Tantan, tá. The Clash, essas casas assim. Tifon, Rose Bombom, Tá. Napalm. Isso muito legal, muito legal. Uma cena, uma época de uma efervescência de bandas dos mais variados
tipos e tal, É, Mercenárias, Snack, Inocentes, Voluntários da Pátria, Fellini. A cena de São Paulo era uma coisa Cara, louca, muito rica. Época, eu lembro. E a gente éramos todos amigos e tal. O próprio Traje também começa em 82. O compacto de Inútil, porra. Um puta sucesso. O Edgar Scandurra, guitarrista do Ira, era do Traje. Foi do Traje. Contou aqui hoje. Tinha um troca-troca, sempre não tinha tanta gente assim. Então às vezes não fazia. Uma promiscuidade musical. Exatamente. E aí quando a gente finalmente consegue o contrato, a gente se vê sem baterista. E o primeiro compacto é gravado com uma bateria eletrônica, que é uma Lindrum 9000, que se tornou uma sonoridade vintage, ainda é usada até hoje, e que facilitou muito no momento em que a gravadora nos propôs para alavancar Louras Geladas, que estava patinando, não decolava, não estourava. Então, remix. Deixa eu entender. Você falou que tinha contrato com a gravadora, mas como consegue esse contrato? Como vocês conseguem chamar a atenção da gravadora? Fazendo shows. Fazendo shows. Tinha olheiros, tinha uns caras que... Tinha olheiros. Já estava tudo acontecendo, né? Nós e Legião fomos dos últimos a chegar. Os nossos 2 álbuns de estreia são de 85. Tava todo mundo querendo saber qual era o próximo Qual era o sucesso. próximo Next Big Thing. A gente vinha dessa escalada, né? Blitz, Barão, Titãs, Paralamas, aí veio o Rock in Rio em janeiro de 85, o Herbert já fez Inútil no Rock in Rio, já passando bastão pro Traje. Quando o Traje estoura, a gente é o próximo da fila. Tá. E quando vocês... E sem baterista ainda? Não, a gente já tem baterista. A gente gravou o compacto e continuou procurando baterista. O compacto foi com que música? Louras Geladas e Revoluções por Minuto, que foi censurada. O qual? Revoluções por Minuto. Por qual parte? Nunca soubemos, não recebemos nenhuma. Mas se você tiver o vinil amarelinho do Revoluções por Minuto, atrás está escrito: proibido a execução e radiodifusão pública da música Revoluções por Minuto. A gente não sabe se é porque eles deviam achar ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha, ou se é porque aqui na China, agora a China bebe Coca-Cola, aqui na esquina cheiram cola. Um dos dois. Um dos dois. Eu acho que o primeiro talvez mas já era a nova República do Sarney. Já era Sarney? Já era Sarney. Então... Já não havia mais, não tinha mais aquele clima de quartel. O Figueiredo já estava... Ninguém nunca mais ouviu falar. Então o de vocês não estava arriscado, a mídia ignorou, a mídia ignorou solenemente essa censura. A música é um sucesso. Tocava e dane-se, né? A violência da Blitz marcou muito, né? Porque... Por causa de um puta que pariu, eles riscaram todos os discos da Blitz. Você não sabe isso, Mandíbula. Você comprava o disco, a última faixa tava riscada. Riscada com prego, assim. Com prego, cara. Realmente isso aí não... Cara... E era uma faixa boba, era um blues, esquizofrenético só blues. Por causa da palavra, eu encontrei aquela menina, era meia-noite, não sei o que era, puta que pariu, por causa do puta que pariu. Por causa de um puta que pariu. Exatamente. Caramba. Não, é inacreditável, inacreditável. Aquilo foi uma coisa. Isso só tornou a Blitz maior ainda e mais relevante nessa passagem, né? O Ivano também, super carismático, vindo do Asdrubal, Regina Casera, fazia outras conexões. E quando a gente chega... Mas a primeira música de trabalho era Louras Geladas, e que estoura por conta do remix. E o fato de ter sido uma bateria eletrônica favoreceu muito a sonoridade. Aquele começo. A primeira versão não tinha isso, então? Não era remixada? Não, a primeira versão era um single normal. Só que a bateria eletrônica, quando você isola ela na mesa, é um timbre que não é humano. É uma coisa que já é o embrião do monstro que se transformou em uma música eletrônica. Hoje esses Tomorrowland, outras são tão grandes ou maiores quanto os festivais de rock, Donington Castle, ou mesmo Rock in Rio. Mas naquela época tudo estava começando porque não havia esses instrumentos. Aquilo foi criado assim, tipo 2, 3 anos antes, pelos japoneses, a Korg, a Holland, a Yamaha. E como que chegou para vocês isso? Justamente, nós não tínhamos baterista. Então nós tínhamos que gravar o compacto e tinha uma bateria eletrônica no estúdio Transamérica. Não era de vocês, era no estúdio da Transamérica. Era do estúdio. Imagina, eu trouxe uma bateria, uma Lindrum 9000, custava caro pra caramba. Um carro, no mínimo. E era bateria tocava com o dedo? Tocava com o dedo. Caramba! Quem programou foi o nosso técnico, o Guilherme Canais. Nosso técnico até hoje.